Alô, galera goiana, alô, galera esmeraldina, alô, você torcedor do Botafogo, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando no estádio Ailê Pinheiro, Goiás perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 3-2. Neste vídeo eu vou trazer para vocês as minhas análises tática, técnica, claro, também os números e dados do jogo deste confronto válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, tá bem? Antes da gente entrar especificamente no jogo, deixei o convite para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, fique à vontade para fazer o seu comentário, sua participação vale muito para a gente aqui, e claro, se você puder deixar aquele like para prestigiar o nosso trabalho, a gente agradece bastante. Vamos conferir então os principais números deste jogo no estádio Ailê Pinheiro. Posse de bola, 68% para o Goiás, 32% para o Botafogo. Foi um padrão do jogo, né? O Goiás sempre tendo a bola. Finalizações, 17 do Goiás, 9 do gol, 10 do Botafogo, 5 no gol. Passes, o Goiás teve 84% de aproveitamento, o Botafogo teve 64%. Cruzamento, o Goiás cruzou 41 bolas na área do Botafogo, acertou 12. O Botafogo cruzou 6 apenas e acertou uma. Lançamentos, 40 do Goiás, 22 corretos, 69 do Botafogo, 19 corretos. Desarmes, 11 do Goiás, 27 do Botafogo, né? Um número muito grande de desarmes da equipe paulista. E os escanteios, 10 para os goianos, 2 para os paulistas. Agora vamos conferir o time que o técnico Wagner Mancini utilizou ao longo dos mais de 100 minutos de jogo no estádio da Serrinha. Tadeu no gol, Diego Caito na lateral direita, ele foi substituído pelo Pedrinho, Messias, Tite, depois o Lucas Ribeiro e o William Lepo. Marcão saiu para a entrada do Arthur Caíque, Juninho, Rafael Gava, depois o Wellington Matheus, Wellington Rato, Anselmo Ramon e Moraes. Os gols esmeraldinos, um do Wellington Rato, o outro do Anselmo Ramon. E os cartões para o Diego Caito, Tite e o Marcão. Então essa é a formação do técnico Wagner Mancini. Aliás, falando em formação, primeira vez que o Mancini começa um jogo sem nenhum homem de velocidade, né? Então ele montou o Rato por um lado, o Moraes pelo outro. Ele já havia dado uma dica para isso na entrevista pré-jogo, que em jogos como este era interessante para ele ter esses jogadores capazes de transitar entre as linhas de marcação adversária, e foi justamente isso que ele escolheu fazer. O Goiás marca o gol muito cedo, né? Com 16 segundos o Goiás fez o gol. Muito cedo mesmo, né? Só que o Goiás não conseguiu valorizar isso dentro do jogo. Aliás, foi uma rotina do Goiás falhar em momentos decisivos. Eu vou falar disso daqui a pouco na minha análise. O Goiás tomou gol aos 7 minutos. No restante do primeiro tempo, um jogo muito amarrado, o Goiás muito encaixotado na marcação da equipe do Botafogo, não conseguia criar praticamente nada. No segundo tempo o jogo começa da mesma forma, mas o Goiás tem um pênalti. O pênalti, o Tadeu havia perdido os dois últimos, mudou-se o batedor, bateu o Anselmo Ramon, mudou o batedor, mas não mudou o resultado. Outra vez o Goiás perdeu 3 pênaltis consecutivos desperdiçados até agora neste Campeonato Brasileiro da Série B. E aí teve um pênalti para o Botafogo, vou comentar sobre ele também daqui a pouco. Marquinhos fez 3-2. O Goiás conseguiu empatar, né, com o Anselmo Ramon, num belo cruzamento do William Lepo. E quando a gente imaginava que o Goiás poderia fazer aquela pressão final para tentar o terceiro gol, a equipe do Botafogo, através do Matheus Pereira, fez um golaço, né, finalizou lá da intermediária, acertou no ângulo do Tadeu, 3-2 para o Botafogo. No resto do jogo, o Goiás foi para cima naquele abafa, mas sem criar nenhuma oportunidade clara de voltar a empatar o jogo no estádio da Serrinha. E assim ficou. Goiás 3, Botafogo 2. Agora vamos fazer aqui uma análise. O Goiás não fez um grande jogo, não. Mas com o jogo que o Goiás fez, ele poderia ter vencido o Botafogo. Esse é o ponto. E por que ele poderia ter vencido o Botafogo? Se ele tivesse sido eficiente nos momentos fundamentais. É isso que faz com que você vença no futebol. Na hora-chave você não pode errar. E o Goiás errou em alguns momentos chaves do jogo de hoje. Vamos lá. Quando o Goiás faz 1-0, com 16 segundos de jogo, o jogo ficou todo para o Goiás.
todo para o Goiás. Porque você tinha o Goiás jogando dentro de casa, com um time melhor do que o Botafogo, e já tinha desestruturado completamente a equipe do Botafogo. Pelo menos era para se desestruturar, né? O Botafogo não abre mão do seu jogo reativo, mesmo perdendo por 1-0. Continua lá embaixo, guardando o Goiás. Tanto é que numa jogada em que o Goiás está com as linhas altas, sai o contra-ataque. Fala-se muito dos dois zagueiros, né? Os zagueiros são lentos e tal. Mas aquela jogada não foi em cima dos dois zagueiros, foi em cima do Juninho. Porque no encaixe da marcação, o Diego Caetano estava com o lateral e o Juninho estava com o atacante. E aí, no lançamento, o Juninho é que não conseguiu encaixar a marcação, vem o contra-ataque e a equipe do Botafogo empata o jogo. Ali o Goiás falhou a primeira vez no momento chave, né? Abriu mão, desperdiçou, não é que ele abriu mão, né? Mas ele desperdiçou uma grande vantagem que ele tinha, que era uma vantagem para ganhar o jogo, aquela de ter saído 1-0. Você ia obrigar o Botafogo a jogar completamente fora das suas características, só que com 7 minutos o Goiás já devolveu isso para o Botafogo. Aliás, uma prática que o Botafogo pôde utilizar até o final do jogo. Então o Goiás não conseguiu nesse momento. Depois, aí um time sem inspiração. Eu até gostei da ideia tática do Mancini para o jogo, por jogadores mais técnicos. Ele trabalhava com Gava, Rato, Moraes e Anselmo na frente, os laterais chegando. Então ele tinha jogadores mais técnicos ali próximo à área adversária. A questão é que as jogadas não saíram, não estavam muito inspirados. Gava mal no jogo, o Moraes mal no jogo, o Rato, para mim era o melhor deles nos 4, sem ser brilhante, mas era o melhor. O Anselmo Ramon também não estava conseguindo se desvencilhar ali do Edson. Aliás, o Edson apitou o jogo, né? Daqui a pouco a gente vai falar dessa situação do Wagner do Nascimento. E dessa forma, o tempo foi passando e o jogo foi ficando interessante para a equipe do Botafogo. Veio o segundo tempo, o Goiás não conseguiu mudar a postura do jogo, não conseguiu ser mais agressivo, não conseguia levar sérios perigos ao gol do goleiro Vitor, com exceção de um bate-rebate quando o Anselmo Ramon chegou chutando, vamos dizer assim, abafado pelo zagueiro ali, travado pelo zagueiro Carlos Eduardo. Mas veio a grande oportunidade do Goiás, que foi o pênalti, né? Um pênalti no Wellington Matheus, jogada individual dele. Aí o Goiás falhou pela segunda vez. O Goiás falha quando permite aquele empate rápido do Botafogo e falha depois quando ele perde um pênalti, que era uma hora de fazer 2-1 e obrigar o Botafogo a se expor completamente na reta final. O Goiás falha novamente. E para piorar, né, 2-3 minutos depois, pênalti para o Botafogo. E o Marquinhos faz 2-1. O Goiás consegue voltar para o jogo com um empate, né, um cruzamento muito bom do William Lepo. E eu gosto do Lepo jogando na direita por isso, sabe? As jogadas com ele fluem. E aí o Anselmo Ramon empatou o jogo, quando se imaginava que o Goiás poderia pressionar para tentar virar o jogo. O Botafogo faz um gol, ali já é um gol muito mais de mérito do jogador, né? Ele foi de uma felicidade muito grande naquela finalização, fazendo 3-2. E o Goiás não conseguiu mais se organizar, não conseguiu mais levar real perigo ao gol do Botafogo, que sacramentou a vitória. As atuações, né? Então, como eu citei até anteriormente, depois eu falo das atuações, mas para mim os momentos chaves poderiam ter dado ao Goiás uma vitória com o mesmo rendimento que ele teve. O Goiás poderia ter tido um jogo diferente sem ter sido melhor dentro do jogo, vamos dizer assim. Mas ele precisava ter sido eficiente nesses momentos. Tanto nesse momento que ele toma um gol muito cedo, que era evitável, e principalmente quando ele perde o pênalti no segundo tempo, que é, sem dúvida, uma oportunidade claríssima de gol. E aí era um gol que aproximaria demais o Goiás da vitória naquele momento. Então, quando você fracassa tanto em momentos decisivos como o Goiás fez hoje, você acaba sendo punido e perdendo o jogo, né, que foi o que aconteceu. As substituições do Mancini, né, havia até críticas, vaias do torcedor Mancini. Acho que é a primeira vez que o Mancini é vaiado nesse retorno dele ao Goiás. A única das substituições que eu fiquei por entender foi o Lucas Ribeiro no lugar do Tite.
Até acho que ele quis ter mais velocidade para caso o Botafogo contra-atacasse, né? Ter uma recuperação maior. Porque a qualidade no passe o Lucas Ribeiro não tem mais do que o Tite, né? Isso é um fato. Mas o Wellington Matheus entrou. Eu sei que o torcedor do Goiás tem muita birra do Wellington Matheus, mas o pênalti foi em cima dele. Foi numa jogada dele. Teve um outro lance lá, logo depois do segundo gol, né? Que ele podia ter aberto a jogada na direita pro William Lepa. Às vezes falta isso ao Wellington Matheus, né? Ele segura demais a bola, prende demais a bola. E era jogada para abrir na direita. Tinha acabado de fazer um gol daquela forma. Arthur Kaique chegando, Anselmo Ramon chegando, Pedrinho chegando. O próprio Wellington Matheus poderia abrir a jogada e fechar na área. Aí ele tentou arrastar a bola. Ele perde a bola, comete a falta. Aí depois o Botafogo bate a falta longa e é onde sai o lance do pênalti, né? Então, assim, pra você ter ideia que às vezes um pequeno detalhe ele causa problemas sérios, né, para você lá na frente. Mas o Wellington Matheus ele queria um jogador para ganhar força pelo lado. Depois ele pôs o Pedrinho no lugar do Caito, aí foi justamente para ganhar mais ofensividade. O Lepo na direita com o Moraes na esquerda. E trocou também o Arthur Kaique no Marcão, que foi para fazer dois centroavantes, né? Inclusive essa ideia de dois centroavantes numa reta final de jogo é bom quando você precisa do resultado. Tanto que eu pude observar, naquele gol que o Ramon faz, tá chegando ele e o Kaique. Por quê? Porque você tinha dois centroavantes ali. Se o Anselmo Ramon não faz, provavelmente o Arthur Kaique faria o gol, empataria o jogo, porque você tinha presença dentro da grande área. Para o Goiás era interessante, até porque o Goiás cruzou mais de 40 bolas na área, era interessante que você tivesse jogadores dentro da grande área. Então, assim, eu não achei as substituições do Mancini substituições ruins, não. Eu acho que onde o Goiás perdeu o jogo não foi no treinador. O Goiás perdeu o jogo nessas falhas. Na primeira falha, para mim uma falha um pouco coletiva, vamos dizer assim, com a participação acentuada do Juninho, porque não teve pressão em cima do Carlos Eduardo no momento do lançamento. O Juninho errou a marcação, a cobertura depois não aconteceu, mas teve essa questão. E uma falha individual do Anselmo Ramon na cobrança do pênalti, né? Acabou tirando o goleiro, a bola bateu na trave e o Goiás desperdiçou ali a oportunidade de fazer 2-1. Então, para mim, a derrota do Goiás ela passou muito pelos jogadores, sabe? Por falhas coletivas e falhas individuais. Eu não vi uma falha na estratégia, que é para mim onde o treinador perde o jogo. Eu não vi falhas e erros gritantes nas substituições. A única que eu fiquei por entender mesmo foi essa do Tite no lugar do Lepo, do Lucas Ribeiro no lugar do Tite. Do Wellington Matheus, ele poderia ter colocado o Jajá, poderia ter colocado o Pedrinho naquele momento, que acabou entrando depois, mas ele queria um homem ali pelo lado. E o Wellington Matheus arrumou um pênalti pro Goiás, né? Não pode dizer que ele atrapalhou o Goiás. Pelo contrário, ele deu uma grande chance do Goiás ficar à frente no marcador. Vamos trazer aqui para vocês também a análise dos jogadores. Tadeu foi um coadjuvante dentro do jogo, né? Não fez nenhuma defesa, o que foi entrou, né? 3 gols da equipe do Botafogo, mas ele não teve culpa nos gols, né? Um de pênalti, uma finalização muito forte lá de longe, mas o cara foi muito feliz naquele lance, e no outro um contra-ataque que não tinha muito o que o Tadeu fazer. O Diego Caito não foi bem, né? Tá caindo o garoto, acho que tá na hora do Mancini mexer, sabe? Deixa de fora, põe o Moraes na esquerda, o Lepo na direita e resolve. O Messias, ele tem muita dificuldade quando ele precisa jogar, né? Sair com a bola, assim, algo que dá dificuldade. Não conseguiu ele e o Tite acompanhar o centroavante do Botafogo no lance do primeiro gol. O Tite, mesmo essa questão do Messias, até arrisca um pouco mais nesse passe, né? Acabou sendo substituído. William Lepo, gosto muito do Lepo quando ele consegue jogar pela direita. Como sai, por exemplo, o segundo gol do Goiás, um cruzamento dele. Na esquerda ele corre torto, ele não consegue usufruir disso. O Marcão é razoável, mas esteve envolvido no lance do pênalti para o Botafogo. Eu vou falar desse lance ainda. O Juninho também razoável. O Rafael Gava não foi bem. O Elton Rato razoável para um pouquinho bom, vamos dizer assim. Anselmo Ramon, muita presença diária, os 2 gols do Goiás teve participação dele, mas ele acabou perdendo um pênalti decisivo, né? Mas ele teve participação nos 2 gols do Goiás. E o Moraes não foi bem no jogo, nesse jogo de hoje.
Jogadores que entraram: Pedrinho não entrou bem, Lucas Ribeiro também não, Arthur Kaique praticamente não participou do jogo e o Wellington Matheus sofreu o lance do pênalti. Dos jogadores que entraram, o Wellington Matheus foi o que mais entregou alguma coisa à equipe do Goiás. Agora falando daquele lance do pênalti, né? Que o Wagner do Nascimento deu para a equipe do Botafogo. Para mim ele errou. Eu sei a regra é o seguinte: o jogador começa a puxar é onde ele termina, tá? Não é onde a falta começa, é onde ela termina, porque é uma maneira de prestigiar o ataque, né? Mas é onde a falta termina. Mas para mim a falta terminou fora da área. Quando eles estão já em contato dentro da grande área, inclusive é o centroavante do Botafogo quem está puxando o Marcão. Você pode olhar com a mão esquerda, ele está puxando o Marcão. Mas o Marcão fez a falta clara, mas para mim a falta aconteceu fora da área. E aí eles seguiram se enroscando para dentro da área, mas ali dentro da área o Marcão já não estava mais segurando o jogador da equipe do Botafogo. Então para mim o Wagner do Nascimento e o VAR erraram naquele lance, né? Mas eles estiveram de acordo, nem teve revisão, né? Mas essa aí é a minha visão sobre aquele lance. E você, torcedor, fique à vontade também para trazer a sua manifestação, para falar dessa derrota do Goiás para a equipe do Botafogo. Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade aqui no Futebol 62.